parecia ser mais fácil. Acho que crescemos demais. Aconteceu o que temíamos. Não vamos mais nos entender. Se foi a natureza ou o sistema, só o tempo dirá. Olá, tudo bem? Como tem passado? Bem-vindo a mais uma análise econômica do Brasil. Hoje a nossa abordagem é sobre a nossa superação. Como você tem se sobressaído para atingir os seus objetivos? Thanks. A abordagem do nosso conteúdo hoje é: seja uma criança, brincadeira de uma criança, trabalho versus a empresa, a essência dessas empresas, o Tratado Transpacífico, taxa de juros americano, oportunidades para o Brasil poder sair da crise, o avanço da neurociência, as pílulas inteligentes, Caverna do Platão, Sistema CAPTCHA, sobre o filme Tomorrowland, e seja um sonhador para alcançar seus objetivos. Se lembra quando éramos jovens, tudo parecia ser mais fácil. Essa é a letra de uma música da banda de hardcore Dead Fish, e era mais fácil porque não tínhamos preocupações ou porque deixamos de ser criança. Você se lembra do momento em que deixou de ser criança? O que você faria para voltar a ser uma criança? Claro que nem todas as crianças tiveram uma infância maravilhosa. Lembra de uma das análises anteriores? Eu havia mencionado sobre a violência contra as crianças. São fatos inegáveis, onde o menor de idade não teve a oportunidade de desfrutar uma das fases mais exploradoras da nossa vida, que por sua vez adquire os vícios de adulto e acabam adotando como seu padrão. Porém, no outro pilar, existem crianças que assimilam coisas de adultos desde cedo, absorvem conversas de adulto, operam em mercados financeiros, visões de economia ou até mini empreendedores. Afinal, esse desenvolvimento precoce, até que ponto é saudável? O ambiente onde nós vivenciamos define o desenvolvimento da nossa personalidade. É claro que crianças que teve sua infância violada é totalmente diferente daquele que teve por sua espontânea vontade acompanhar assuntos de gente grande. Eu me lembro que na minha infância, os atuais geeks costumam sofrer bullying, que hoje, por sua vez, aquele amigo nerd pode ser um dos seus melhores amigos. E vejo que muitos pais preferem que seus filhos sejam carismáticos do que inteligentes. Na verdade, são as tentativas de erros e acerto que traçam o nosso desenvolvimento. Não significa que quando brincamos de polícia ladrão, aquele que sempre era bandido se tornará um ladrão. Mas os meios de você não ser apanhado, os meios de você capturar o bandido, são as formas da brincadeira conduzir ao aprendizado. Tínhamos inúmeros jogadores de futebol mundialmente conhecidos, é porque os jogadores aprenderam a jogar bola brincando nos campos de várzea. Ou quando você ganhou uma guitarra, aprendeu os primeiros acordes, juntou alguns amigos e formou uma banda que toca nas festinhas dos amigos. Essa socialização entre amigos é a base para o seu conhecimento. Na medida que brincamos, não importa qual o seu objetivo ou brinquedo, sempre aprendemos alguma coisa desta brincadeira. Certa vez, eu vi uma retórica do programa TED Talkings que dizia o seguinte:
A essência das empresas, não importa qual a sua natureza, seja ele filantrópico, governamental, ONG, entre outros, todas elas partem do princípio de explorar seus funcionários até esgotá-los. Se você parar para refletir, faz todo sentido. A partir do momento que você deixa de produzir, é bem provável que a sua utilidade para a empresa a qual vestiu a camisa venha a lhe dispensar. Muitas vezes é pelo alto salário que você alcançou durante anos, e devido a uma instabilidade organizacional, a opção foi te trocar por dezenas de estagiários. Por exemplo, no mercado de lançamento imobiliário, os profissionais da área fazem todo o possível para poder concentrar todas as suas vendas no dia do lançamento. Os protagonistas são os corretores que marcam as vendas no dia do lançamento. É pura adrenalina e ansiedade. Porém, após o lançamento, muitos profissionais migram para outros empreendimentos e poucos permanecem mantendo o trabalho no mesmo produto. É claro que se toda aquela quantidade de corretores permanecerem focados no mesmo produto, não seria nada interessante para a incorporadora. Apesar de sermos autônomos e não recebemos nenhuma ajuda de custo, além da nossa comissão sobre a venda, as despesas do plantão com excessivos corretores sem vendas correspondentes, com certeza, seria um prejuízo para os incorporadores. Recentemente, foi criado um novo tratado que movimenta uma média de 40% do PIB mundial. É o Tratado Transpacífico. Até o momento, são 12 países que assinaram esse tratado. Dentre eles estão os países da primeira e a terceira maior economia mundial. E nitidamente, podemos notar que a boa parte dos países do tratado são os países que, de certa forma, sofreram ou foram prejudicados ou querem reduzir a sua dependência com a China. E talvez seja por isso que o Brasil não foi convidado pelo fato de ser um dos maiores parceiros comerciais da China. Além de derrubar alíquotas dos países membros, o tratado abrange outros elementos, como o direito da propriedade intelectual. Com essa manobra, é bem provável que os americanos imponham novas regras para a China continuar no seu posto. Ou seja, enquanto o tratado não for implementado, a TTP quer separar o joio do trigo, e aqueles fabricantes chineses que atender às exigências impostas serão os menos afetados. No momento em que a TTP consiga reduzir os custos tão compatíveis quanto a China, aí sim declarariam independência econômica à China. Ou seja, você está demitido, pois não tem mais utilidade para mim. Com certeza, essa declaração de disputa de domínio de mercado e a nova precificação está apenas começando. Os Estados Unidos estão no impasse de elevar os juros ou não. Tentativas de impedir a invasão de divisas para países emergentes como o Brasil, que pagam altos juros, uma vez elevando os juros, os detentores dos títulos públicos americanos também se beneficiam com a elevação dos juros. É inevitável tentar evitar a alta do dólar no Brasil, considerando que estamos próximo do Natal, Carnaval e Olimpíadas. Seria uma manobra surreal para que o real venha a se valorizar. O Brasil tem uma ótima chance de aproveitar esses eventos e atrair o turismo. Uma vez movimentando mais o turismo com a desvalorização do real, mais chances de sairmos do cenário atual. Enfim, essa é uma pauta para futuras análises. A questão é, por que ficou difícil de alcançar os seus objetivos? Lembra de um dos acordos do Tratado Transpacífico, onde regulamento sobre a propriedade intelectual? Está mais que na cara que os detentores intelectuais querem uma
fatia, uma participação maior do bolo. E o seu próximo emprego é bem provável que exija mais esforço na sua massa cinzenta. E se está difícil de alcançar os objetivos atuais, como que você manteria ou melhoraria as condições futuras? Dizem que o fator gênio tem uma pitada de autismo. 90% dos autistas eles buscam a perfeição através de observar certos detalhes. Eles conseguem enxergar os pormenores que fazem a diferença do sucesso. A neurociência moderna desenvolveu um equipamento que emite eletrochoques que possam estimular pessoas a desenvolver estas habilidades de enxergar detalhes. É a estimulação transcraniana por corrente craniana, ETCC. Com alguns minutos de terapia, qualquer pessoa é possível adquirir esta habilidade detalhista. A pergunta é: você prefere se dopar com medicamentos como Ritalina ou Modafinil para turbinar seu cérebro, eletrochoques para estimular as percepções detalhistas ou outros meios que ainda estão em estudo para alcançar os seus objetivos? A fórmula mais eficaz e sem efeito colateral é aquela que você esqueceu quando deixou de ser criança. É bem provável que a sua apatia em obter sucesso é por causa do seu medo de fracassar, o medo de se frustrar, barreiras que seu pai impôs dizendo que você vai se deparar num muro sem saída se não seguir os seus conselhos. Em outras palavras, deixei de realizar o meu sonho porque você nasceu. A sociedade dita paradigmas para que você não se sobressaia. Sempre tem um porém, deixando de explorar os seus sonhos. Você precisa sair da caverna do Platão para alcançar os seus objetivos. E tudo isso, meu amigo, é porque você esqueceu de brincar. Aquela brincadeira lúdica que conduzíamos para desenvolvimento, sem limites para ser explorado, é a solução para alcançar os seus sonhos. O sistema sugou essa sua criatividade. E basta você reaprender a brincar que você alcançará seus objetivos. Vou te dar um exemplo. Uma empresa que é responsável por digitalizar livros tinha sérios problemas com livros muito antigos. O problema é que em muitos livros antigos a digitalização fica ilegível para computadores, e se estas empresas contratassem pessoas para fazer estas digitalizações, levaria uma eternidade e um custo altíssimo para fazer esse serviço. A sacada do mestre foi inventar o sistema CAPTCHA. Aquele teste para saber se você é uma máquina, um ser humano, onde você precisa escrever as palavras distorcidas. Essas palavras são palavras que ficaram ilegíveis para a máquina. E desta forma, ele massifica a velocidade das traduções com um custo baixíssimo. Atualmente, nas empresas que valorizam seus funcionários, muitos deles contam com áreas recreativas para os funcionários e você pode fazer o que quiser, na hora que quiser, justamente para ajudar você a despertar nas brincadeiras lúdicas e insights de criatividades. Todos nós temos um sonho. E o objetivo não é a realização do sonho, mas o percurso que você traça para atingir, que é o verdadeiro troféu que realmente vale a pena. Comece com objetivos que são fáceis de alcançar e encare como se fosse uma brincadeira. Aos poucos, as dificuldades vão aumentando. E assim é a nossa vida, realizando os nossos sonhos. Recentemente, lançou um filme com uma mensagem muito bonita, que é o filme Tomorrowland com o George Clooney. É uma ficção que vale a pena assistir e até refletir. Se você pudesse
e ter a oportunidade de ir para um lugar melhor, um mundo maravilhoso e muito mais avançado, você seria um sonhador para querer estar neste lugar? O que você faria para merecer estar neste mundo moderno e sem conflitos? Tem um preço para estar neste lugar. É você ser um sonhador ou uma sonhadora, como muitos que já tivemos na nossa linha do tempo. Reaprenda a brincar e encare as suas dificuldades como se fosse uma fase difícil do videogame. Você vai perceber que as dificuldades serão divertidas para se resolver. E não são as crianças que se amadureceram precocemente. Somos nós que esquecemos de se divertir como uma criança. Tivemos o Dia das Crianças recentemente, e em homenagem a todos os nossos filhos e filhas, e a todos nós que já fomos crianças, desejo um feliz Dia das Crianças. E caso vocês tenham algum assunto que queiram uma abordagem, ou tenham alguma dúvida, sugestão ou crítica, já sabem que podem me escrever quando quiser. E se você puder dar um clique no curtir aí no cantinho, eu vou agradecer o seu apoio. Agora, se você puder se inscrever no meu canal e compartilhar, eu ficarei mais feliz ainda. Obrigado. Às vezes penso que foi tudo em vão. Parei pensar tantos anos depois. Se lembra quando éramos mais jovens e tudo parecia ser mais fácil? Acho que crescemos demais. Aconteceu o que temíamos. Não vamos mais nos entender. Se foi a natureza ou o sistema, só o tempo dirá. Vou seguir meu caminho, lutar pelo que existe e acreditar. Vou tentar entender o teu. Desculpe dizer isso, mas parece que você se vendeu. Mas que te traga paz, leveza e força pra continuar. A vida é mesmo estranha, nada é mais para sempre. Espero um dia poder sentar ao seu lado e todos inconformados podemos rir. Que nossos questionamentos não tenham sido em vão. Espero que algo tenha mudado até então. Somos adultos demais, caminhos opostos e individuais. Tempos de crise e muita confusão. Queria lutar junto com você, mas parece que não. Se canta esta canção, é porque ainda tenho fé. Mas se o sorriso é tão forçado, é porque não estou em paz nem ao seu lado. Se não sentimos nada, devemos tentar viver. E se o sistema nos separar,